Monsenhor Silva. Todas as Noites, produção francesa de 2001, é o primeiro filme de Eugene Green. E isso significa uma porção de coisa. Em primeiro lugar, chama a atenção alguns procedimentos formais, algumas questões no método de ataque que o Green estabelece no seu exercício de observação e expressão, que tem uma história. O cinema, quando nasce, no final do século XIX, pela mão dos irmãos Lumière, ele recebe como primeiro nome a designação de cinematógrafo. E o cinematógrafo consistiria, antes de tudo, numa ferramenta de captura, em que naqueles curtas metragens de 50 segundos, uma porção de vida e de realidade era observada e registrada. Alguns anos depois, ali em meados dos anos 50, um outro cineasta francês chamado Robert Bresson afirma em determinada passagem do seu percurso estético que ele não mais fazia cinema, e sim cinematógrafo, recuperando o nome perdido do cinema das origens, e afirmando com essa nova contradição, esse novo paradoxo, esse novo conflito que o seu projeto impõe, que o cinema precisa retornar aos irmãos Lumière e recuperar um pouco das virtudes dessa captura, do registro, o registro das coisas tal como são, para permitir talvez o alcance de outras coisas, em outros níveis, né? Talvez num sentido de transcendência, na lógica, em certo sentido, religiosa do cinema de Bresson. Recentemente, então, Eugene Green recupera, na tentativa de contrapor o cinema dominante, considerado dramático, burguês, o nome cinematógrafo. E, com isso, essa história do olho que esse nome carrega. Robert Bresson, nas suas notas sobre o cinematógrafo, que é uma compilação de aforismos, ideias lapidares sobre o cinema e, mais especificamente, o cinematógrafo como nova forma de percepção, nova forma de estar no mundo, ele diz, numa das suas mais célebres frases, que o cinema falado inventou o silêncio. Bem, é um pouco isso o que nós ouvimos no filme de estreia do Green. E é um pouco isso que, de alguma forma, conduz o projeto estético do filme, né? Seus procedimentos formais. A ação acontece nas imagens que o Green nos mostra, e existe ação, entre dois vazios. Normalmente ele dá um espaço dentro da duração do plano para o lugar antes de ser ocupado pela ação e permanece um pouquinho depois que a ação ocorre, meio que cercando, isolando, atomizando a ação para que ela de alguma forma seja apreendida na sua completude, na sua autonomia. Assim como o som no filme, principalmente as falas, ele está isolado entre dois silêncios. Existe sempre um dedo de silêncio entre cada réplica, mesmo nos diálogos. É como se isso, de alguma forma, investisse ou sugerisse para a nossa percepção apreender cada gesto, cada ação, cada palavra, cada cena no contínuo que ela compõe do todo do filme, mas também
no seu valor autônomo, no seu valor exclusivo. Por exemplo, esse investimento no vazio, ele torna uma cena como a sequência do internato em que Henri encontra a Emily Christelle Poe no começo do filme, um espaço a ser preenchido pelo desejo. O espaço vazio, ele é um dos temas fundamentais. Quando, por exemplo, em La Sapienza, o garoto replica ao velho arquiteto que os espaços arquitetônicos precisam ser ocupados pelas pessoas e pela luz, é quase que uma vocação de que, em essência, não existem espaços vazios. Que os espaços vazios são ocupados por alguma coisa. Que no caso do cinema do Green, é uma espécie de manifestação do sagrado. Uma manifestação de uma energia que é uma energia que passa pelo conhecimento religioso e que chega a partir dessa forma de religiosidade que o cinema historicamente propõe, que é o alcance das coisas invisíveis e sagradas a partir das coisas mais mundanas, tangíveis e visíveis, né? O alcance do espírito através da matéria. E de alguma forma esses vazios que são intercalados entre os instantes de voz e o instante de ação, são preenchidos por essa matéria, uma matéria espiritual. Da mesma forma, o silêncio no filme, ele nos convida a ouvir os sons do mundo, que penetram o filme como a manifestação da sua presença. Por exemplo, a experiência que nós temos do campo e da cidade é em larga medida condicionada pela experiência auditiva. Os sons do campo e os sons da cidade, e essa segunda de maneira mais radical ainda, porque da cidade nos é dado muito pouco, existe um senso de economia radical, entra principalmente através da experiência auditiva, que nos eleva e de alguma forma, no trabalho com o tempo, impõe uma certa respiração e uma certa hipnose. Essa noção de atomização dos elementos, ela se prolonga também no trabalho com o texto. O texto do filme, ele tem quase uma autonomia. É um texto que poderia, por exemplo, se sustentar enquanto literatura. Isso porque, de alguma forma, o modo recitativo com que os atores expõem o texto tornam ele limpo de intenções dramáticas, de pontuações significativas, de forma que as palavras, o verbo e a fala, eles têm uma força muito pura. E esse texto justamente recupera uma tradição literária do diálogo filosófico, em que algumas ideias, conceitos, noções são impostas ou convivem com o percurso individual dos personagens. Mas a escolha estética mais radical é certamente a do trabalho com o ator. Bresson, com o seu cinematógrafo, dizia que não estava interessado no ator e na sua performance e no seu poder de domínio dramático. Ele via o ator, mais especificamente o não ator com quem ele trabalhava, como um modelo. E o modelo retirado aí do modelo da pintura. Na pintura, né, principalmente nas sessões de pose, no trabalho em estúdio, o modelo ele precisa, através da escolha de determinado gesto, de determinada postura e expressão, representar um estado eterno, um estado um estado quase conceitual, em que essas coisas assumem uma função ideal. E a busca do pintor no trabalho com o modelo é retorcer esse corpo
lutar contra esse corpo para alcançar isso, ao mesmo tempo esse ideal e essa noção da beleza, que é a soma de um corpo mais um olhar. Isso é a definição do trabalho do Robert Bresson com seus atores. Quando ele pede para que o ator repita determinado gesto, determinada ação ou determinada frase 100 vezes, ele quer destituir esse gesto, essa ação, essa frase de qualquer intenção dramática, de qualquer sinal de performance. Ele quer um gesto limpo, um gesto puro. E através desse puro gesto chegar a uma espécie de ideal desse gesto. De alguma forma, essa noção de modelo, nós já encontramos ela no filme do Green. Existe aqui uma vontade de depuração que coloca em crise o sentido que habitualmente a gente pode atribuir a essa forma dramatúrgica. Em primeiro lugar, não se trata de desdramatização, não se trata de retirada de elementos dramáticos. Ao selecionar no conjunto gestual do ator um gesto que ele considera relevante, ou uma expressão, ou um olhar, ou uma forma de postura, ele não está retirando o drama, ele está destacando o drama. Então, ao contrário da desdramatização, acredito que esse tipo de estética trabalha com uma hiperdramatização. A hiperdramatização de um gesto, de um olhar, de uma coisa que é posta em destaque para talvez se fazer melhor sentido. As lágrimas, por exemplo, quando aparecem em Todas as Noites, elas são talvez mais sensíveis e talvez elas surjam com mais clareza, por exemplo, depois da desilusão de Júlia, ou quando Emily reencontra a cama do quarto 3, do que se elas estivessem dissolvidas num conjunto gestual, num conjunto expressivo habitual, como o cinema naturalista nos mostra. O ator aqui, ele é antes de tudo uma presença. A sua presença, o seu estar no mundo, a sua propriedade física, material, ela aparece como uma espécie de não hierarquização. Isso também é bem bressoniano, entre o corpo e a expressão que nos permite identificar mais precisamente os atores. Por exemplo, é muito comum que nós, em determinada passagem do filme, vejamos apenas os pés dos atores. Porque nessa lógica não existe nada dramaticamente interessante no rosto que os pés não consigam expressar. Que os pés não consigam, no seu contato com a terra, nos comunicar. Uma das coisas que causa mais estranhamento é essa frontalidade do ator, né? Os atores normalmente são posicionados no centro da imagem, olham no olho da câmera e através dele o olho do espectador e imprimem na sua expressão uma certa neutralidade, para que esse gesto, essa expressão única se faça sensível. Isso, em algum sentido, tem a ver com uma certa arte do retrato. Enfim, tem uma espécie de tradição da pintura que o filme remonta. No retrato, a expressão mais neutra era aquela do perfil. E que, ao se posicionar de frente, o modelo, muito dessa individualidade se destacava. Mas aqui ele consegue chegar de alguma forma, através da frontalidade, numa neutralidade. E dessa forma, a relação entre o retrato e o retratado se faz mais, ao mesmo tempo, se acentua e se perde, se torna mais fugidio. O Green, ele monta as suas cenas, e isso é uma coisa muito nítida, numa espécie de radicalização moderna.
É curioso lembrar aqui da célebre imagem do quadro negro no filme dos anos 60 de Jean Godard, não lembro se é masculino ou feminino, ou Banda Par, em que a professora coloca no quadro, ou o professor, clássico igual a moderno. E nesse sentido ele me faz lembrar de Jean-Marie Straub, em que a modernidade nasce de uma certa radicalização das regras clássicas. Saímos quase sempre do plano mais geral para o plano mais aproximado, acompanhando o ritmo de intensificação dramática do texto. Isso é, em essência, um princípio da decupagem clássica, dos planos mais gerais para os planos mais aproximados do rosto. Mas a forma como ele atua, como ele imprime o corte e como o tempo habita cada uma das imagens, faz com que o respeito a esse princípio, a essa ordem, ao código, chegue num paroxismo da modernidade. Nos grandes filmes não existe essa diferença entre clássico e moderno. E um último elemento metodológico do Green que merece destaque é a questão da designação, de que, como ele, sendo um cineasta que vem do teatro, ele investe, em algum sentido, na noção de convenção, de certo pacto da suspensão de descrença. Quando algo é nomeado, quando a coisa é nomeada, a coisa é. E isso tem uma contraparte essencial na dramaturgia do filme. Por exemplo, o Ano Novo em Nova York nos é dado por um passeio numa calçada vazia e os sons dos fogos e da multidão. Mas acreditamos que se trata do Ano Novo em Nova York porque nos é dito que se trata do Ano Novo em Nova York. Assim como maio de 68, no lugar das multidões e dos grandes conflitos, nos é apresentado de forma muito enxuta, com pouquíssimos elementos, né? 2 ou 3 policiais, 2 ou 3 manifestantes correndo por ruas vazias. Entretanto, no pacto que o espectador, que o filme estabelece com o espectador, nós adentramos na experiência, na coisa, a partir do seu conceito. Assim como as festas do Eugene Green não são festas, são como ideias de festa. O maio de 68, para nós, a partir do filme, uma espécie de ideia do maio de 68. Assim como o leão, do Cavaleiro de Leão, no filme seguinte, O Mundo Vivente, é um leão por assim ser nomeado. E, enfim, isso é essencial para o Green. Um momento de radicalização dessa limpeza, dessa depuração, é o nascimento do bebê, que nos é apresentado através do choro do bebê e 3 planos. Acredito que um plano de pés, um plano da parede e um terceiro plano que não mostra ninguém, mas que é habitado por um diálogo em que se pergunta qual é o sexo, se é menino ou menino, e o médico diz que é menino. E é suficiente. Essa limpeza nos dá um outro acesso, nos permite o exercício de um outro tipo de olhar para a ação e para a cena. Entendendo um pouquinho desse método, que começa desde o primeiro filme, se refina com a obra que se segue, a gente pode entrar, enfim, nos elementos narrativos de Todas as Noites. O filme começa em 1967, verão de 1967, e é habitado por uma espécie de luz da juventude, em que a aventura dos personagens de descoberta, ela tem os ares de um romance de formação. O filme ele inclui uma adaptação do romance de Gustave Flaubert, Educação Sentimental, e, enfim, não se trata só disso, mas um pouco dessa descoberta, a descoberta dos sentimentos, os
primeiros passos, tem um pouco de filme adolescente, pelo menos no começo. Nessa primeira parte do filme tem um encontro definitivo, que é quando os jovens aqui, entre a infância e a fase adulta, se deparam pela primeira vez com a selvagem. E a maneira como ela se expõe como cena lembra o cinematógrafo dos irmãos Lumière, lembra a pintura dos nus, principalmente do impressionismo, é quase um banho de ninfa. Tem uma ressonância religiosa e estética dentro daquilo. A selvagem, ela representa em algum sentido esse primeiro contato com a beleza do mundo, da natureza e do sexo. E de alguma forma ela é em algum sentido um mistério. Ela é uma espécie de louca da cidade, prostituta, que vive isolada e que exerce um magnetismo pela sua beleza e pelo seu mistério fundamental nos personagens. Ela voltará em algum sentido no decorrer do filme. Depois existe a separação dos amigos. E na primeira separação a gente vê que o filme ele vai se organizar também através de uma montagem paralela que nos leva da história de um para a história de outro e estabelece algumas correspondências estéticas através dos faux raccords e dramáticos. Henri vai para o pensionato e conhece o amor, talvez cedo demais. Se torna muito rápido materialista. Ele diz que, em determinada passagem, no auge da crise do casal em Nova York, eu sou um corpo. E é dos personagens aquele que consegue, na narrativa, o sucesso material. Jules não conhece o amor, conhece a dor do amor. Ele se apaixona por uma atriz do teatro local e, enfim, tem uma desilusão terrível, entra no desespero e talvez por isso se torne muito cedo um sonhador. A gente percebe que o que marca esse personagem é uma certa deambulação de observação pelo espaço do campo, pelo espaço da cidade. Ele é um flaneur, a maneira de Baudelaire, que aparece no filme, inclusive, e dessa geração dos anos 60, geração de uma juventude intelectual que frequentava o mundo, a maneira de Jules, e que estava interessado numa outra forma de sensibilidade, numa outra forma de percepção, que entra em contraste radical com os valores trazidos num contracampo muito agressivo por aquilo que o filme denomina de pessoas interessantes e que são, talvez, a materialização do maio de 68 no filme. Essa passagem do filme traz uma noção, que é a noção de politização da arte. E uma politização radical que, de alguma forma, aos olhos do filme, fere um pouco a essência daquilo que pode ser a poesia e a beleza. Green não poupa essa contraparte do seu humor agressivo. É até corajoso da parte de Green, principalmente, da forma como ele retrata de maneira ácida alguns episódios que são canonizados pelas retóricas políticas, principalmente nos termos do maio de 68, a instituição universitária, o feminismo, que aqui oferece um contraponto de conflito. Em determinada passagem, por exemplo, durante as manifestações, Jules diz que é bonito os companheiros na luta e as bandeiras vermelha e preta, que uma colega retruca imediatamente, dizendo que ele parece um esteta burguês, que a beleza é uma invenção burguesa. E isso é um pouco o sentido desse conflito entre uma certa noção de arte e outra. Na universidade,
Júlio entra em conflito com seus colegas sobre essa noção de beleza. Ele diz, ao responder o professor, que a poesia é a presença manifesta na linguagem de uma ordem. Qual uma colega retruca imediatamente que toda ordem é política. Mas ele não está falando de política, ele está falando de outra coisa. Uma coisa que aparece a partir de certa organização dos elementos e que ele chama de beleza. Quando ele diz que esse sentimento que ele tem, que ele acessa no contato com a poesia, é o mesmo que estar sozinho no centro de uma igreja, o professor retruca que ele nunca tinha ouvido de um rapaz tão jovem algo tão reacionário. E Júlio aqui talvez encontre nesse espaço acadêmico a contraposição mais agressiva para a sua noção de beleza, de arte e de espírito e de poesia. Essa coisa que ele busca, esse sentimento do absoluto, ele não tem espaço nessa instituição hipercodificada, refém, em algum sentido, dos discursos. E, em algum sentido, esse percurso acaba eliminando alguma coisa, eliminando a possibilidade de interação entre o aluno e a escola. Curiosamente, em Maio, a selvagem desaparece. A selvagem representando essa outra coisa, que a partir de determinado momento vai ser uma memória do filme, no filme, e a memória dos personagens, daquilo que eles foram e daquilo que eles são, ela desaparece com Maio. O filme ele segue então e os personagens se distanciam. Na correspondência entre Jules e Émilie, eles são desconhecidos em Paris, andam pelos mesmos lugares, veem as mesmas coisas, o comportamento da câmera inscreve uma correspondência entre os dois personagens, mas eles não se conhecem e não se conhecerão. Chegam ao limite de ocupar o mesmo espaço no enquadramento, enquanto interagem por carta, mas não se veem fisicamente. E numa rápida passagem eles são reconectados a partir das novas aventuras, de novos relacionamentos, né? Émilie com o lesbianismo, o Henri com uma colega de universidade, o hipermaterialista, talvez a personagem mais sinistra do filme, que aparece muito rapidamente, e Julie com uma prostituta. Esses novos relacionamentos, essa vida que segue no ritmo desse diário, são terríveis, passagem de crise dos personagens. E no final voltamos, enfim, à questão da designação. Henri reencontra, 12 anos depois, Émilie, e eles têm uma interação, ela se corresponde com Jules e diz: eu não gostaria de contar essa história, eu gostaria de contar outra, quando ela briga com um fugitivo. O fugitivo tem as marcas de Cristo, numa das passagens talvez mais radicalmente silenciosas e religiosas do filme. Ela o limpa, ela o cuida, e ao saber que o seu nome era Júlia, alguma coisa se aciona, alguma coisa do passado e da memória de si. E ela se entrega pela primeira vez depois de muito tempo a um homem. Os nomes, eles trazem, nesse sentido, uma espécie de pilar, de ligação. Por exemplo, nas últimas imagens do filme, a gente é levado para enquadramentos de um espaço vazio, que são os mesmos enquadramentos de quando havia a Casa da Selvagem. É filmado o batente, e hoje, daquilo que aquela vida representou, só resta uma espécie de pedra fundamental. Mas a gente sabe o que aconteceu. Nesse sentido, é muito interessante como essa designação ela reaparece aqui como
um sentido clássico. Apesar do filme interagir muito com uma concepção barroca da arte, os nomes, a definição, a designação das coisas, eles traziam ou comportavam em algum sentido a sua essência. A designação lembra desenho, o desenho lembra o contorno, né? A definição. A definição é o que as coisas são e é aquilo que lhes impõe um fim. O desenho e a designação, eles oferecem um acesso à beleza e à verdade das coisas. E os nomes, nesse sentido, eles são o verbo encarnado. O último diálogo é genial nesse sentido. Júlia encontra a filha de Emilie Henry e vai dizer basicamente 3 coisas para ela. A primeira é que é o nome da sua mãe, a segunda é o nome do seu pai, e a terceira é que eles permanecerão unidos, por mais distantes que sejam, porque a palavra que agora ela possui nomes que ela não possuía, significa a presença dessas coisas. E é nesse sentido que se instaura essa ordem. A ordem, no filme do Eugene Green, está no domínio desses significados. Une nuit, j'ai été réveillée par quelqu'un qui frappait à la porte. Je suis blessé. Où? Je vous soignerai. Vous ne m'avez pas demandé comment je me suis blessé.